Olá, eu sou a professora Nayana. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de prática pedagógica 6, falando sobre organização e gestão da escola, do José Carlos Libânio, que traz esse texto onde ele coloca a necessidade das instituições escolares passarem por várias transformações, até mesmo para se adequar a essa nova globalização que vem surgindo, essas novas transformações. Então, se você quiser acompanhar aí no texto, ele traz aí essas transformações que ocorrem em escala mundial, E dentre esses aspectos, ele traz algumas situações em que essas mudanças acontecem, que são os avanços tecnológicos na microeletrônica. Você vê que cada vez mais cresce a quantidade de informação, de tecnologia, de comunicação que chega a essas pessoas, a globalização da sociedade, a intencionalidade do capital, e dos mercados, onde essa produção cada vez mais você vê que a globalização é em busca realmente de avanços e a sociedade ela está inserida nessa globalização. A difusão maciça da informação, você vê que cada vez mais cedo, mais rápido a comunicação chega a todas as pessoas em todas as partes da sociedade. Ele traz também mudanças nos processos de produção, na organização do trabalho, nas formas de organização do trabalho, a qualificação dos profissionais, a necessidade de se qualificar profissionais que possam atuar hoje nesse mundo globalizado, nessa capitalização, inclusive a necessidade de formação continuada dos próprios professores, porque quando se fala de organização escolar, nós percebemos que há a necessidade de formação para professores, para que possam se adequar a esse novo mercado, a essa globalização, a essa chegada da tecnologia. E também fala das mudanças nos paradigmas da ciência e do conhecimento. Então você vê que cada vez mais a produção científica cresce em grande escala. E com isso a escola ela precisa se adequar. Mais embaixo também fala-se do agravamento da exclusão social, o aumento, o distanciamento econômico entre incluídos e excluídos nesse novo processo, das novas formas de conhecimento. Então a gente percebe que a exclusão social, ela também faz parte, ela vem com essa globalização, ela vem com esse avanço do capitalismo, com essa mudança na economia e com isso a necessidade da escola se reorganizar. E é por isso que o texto trata esse tema, organização da instituição escolar, da gestão, e um pensamento diferenciado também desse diretor. Mais embaixo, ele traz também um outro tópico que fala sobre as mudanças na economia, novo paradigma produtivo. Então, a gente percebe que com essas mudanças na economia, há um avanço tecnológico, há um avanço da informação. Entretanto, muitas vezes, há uma desigualdade maior na sociedade, em vários setores, em várias áreas, inclusive com essa chamada globalização, traz-se novas formas de funcionamento, uma reestruturação do capitalismo no quadro de um conjunto de transformação. Então, isso é chamada globalização, essa reconstrução do capitalismo. É um modelo econômico que segue a lógica de subordinação da sociedade, as leis do mercado visando a lucratividade, que serve muitas vezes para garantir a economia de um país, mas que essa produtividade muitas vezes não chega a todos os setores. Então, esse modelo econômico conhecido como neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, hoje ele vem trazendo consequências bastante prejudiciais às políticas sociais do país. O empobrecimento da população e várias outras situações que muitas vezes a gente caracteriza como a própria desigualdade social. E na realidade o reconhecimento de alguns organismos internacionais, como o próprio Banco Mundial, que cada vez mais a gente percebe o aumento da nossa dívida. Há um aumento na economia, mas há um aumento também na nossa dívida mundial. No aspecto individual, com esse neoliberalismo, o indivíduo, as pessoas elas são estimuladas a se preparar para competir. Por isso mesmo o mercado de trabalho
acaba sendo mais competitivo. Esse empregador precisa de funcionários que tenham mais conhecimentos. Com isso, a escola precisa de mais profissionais que tenham mais informação, que sejam mais qualificados, que tenham formação continuada. Então, você vê que essa nova sociedade, ela requer um profissional mais qualificado. São mudanças que precisam ser garantidas também no sistema educacional. Então, mais embaixo, ele também traz no texto a revolução informacional. Então, essa revolução informacional é um momento em que tem recebido várias denominações na sociedade. E aí você vê que essa informação, ela é fundamental para que se possa se ter uma mudança na sociedade. Quanto mais conhecimento a sociedade tem, mais informada ela fica e mais cobrança ela acaba fazendo, porque não é intenção, inclusive a gente já comentou muito isso na sala de aula, a gente já questionou muito, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, mais as pessoas tendem a criticar, a se posicionar, a ter conhecimento. Não se posiciona e não se critica quando não se conhece. Então, a informação hoje é algo que ainda não é para todos. Muitas pessoas deixam de fazer determinadas situações, por quê? Porque não têm conhecimento em determinadas áreas. E aí ficam no escuro, muitas vezes, acaba não se preparando como as pessoas realmente que têm uma qualificação, que têm um conhecimento maior, que têm uma informação maior. Então, a revolução tecnológica, ela aparece na comunicação instantânea, na TV, nos computadores, nas redes de informação, no próprio celular. Você vê que todas essas mídias são automáticas, mas, entretanto, ainda nem chega a toda a população. Você vê que a gente ainda tem muita dificuldade com todos esses recursos tecnológicos. Então, essa informação ainda ela é restrita. Ela está presente, mas ela ainda não chega a todo mundo na mesma intensidade. Então, mais embaixo no texto, a gente também vê a questão da despolitização da sociedade. Então, quando se diminui a crença na ação pública, na solução dos problemas, há um aumento também nas crenças nas formas convencionais de representação política. Aumento dos problemas, descrença nas formas convencionais de representação política, aumentando ainda mais o individualismo da insensibilidade social. Então, essas características levam, na realidade, no campo político, quanto mais informação se dá, muitas vezes mais cobrança há da população. Então, ainda nós temos um individualismo muito grande dentro da nossa política, dentro da nossa sociedade, onde muitas vezes esse bem maior social não é para todos. Então, tais características levam às novas formas de fazer política, destacando novos movimentos sociais, novas formas de organização, que mostram novos caminhos de controle público sobre o Estado. Então, o texto traz essa nova forma realmente de tentar mudar essa política através dos movimentos sociais, através das próprias ONGs, através das lutas e das organizações de algumas organizações, alguns movimentos. Por quê? Porque quando a população se organiza, ela tem mais condição realmente de reivindicar seus direitos, ela tem mais conhecimento, ela luta, ela busca por algo que realmente ela precisa. E esses valores, eles são fundamentais dentro da sociedade. Então, tudo isso que nós estamos dizendo é fundamental que nós tenhamos dentro da nossa escola. E por isso que a nossa escola, a estrutura do sistema educacional, ela precisa se reorganizar. Então, significa também que o menor ou maior acesso à educação escolar, em outros bens culturais, determina a qualidade da participação popular nos processos decisórios existentes na sociedade civil. É o que eu acabei de falar. Quanto mais conhecimento, quanto mais cultura, mais a sociedade ela pode estar presente na sociedade civil, reivindicando pelos seus direitos, questionando as suas condições de trabalho, de melhor situação para viver no âmbito da saúde, da segurança, em todos os âmbitos, né? E você vê que a desigualdade ainda é muito grande dentro da nossa sociedade, pela falta realmente de informação, de conhecimento. Por isso a educação é fundamental, por isso a necessidade de se mudar essa estrutura da escola, dentro desses valores, de inserir todos em uma cultura, da importância para a cultura. Mais embaixo no texto ele traz a crise ética, né? Então ele fala que no campo da ética, o mundo contemporâneo convive com uma crise de valores,
predominantemente um relativismo moral baseado no interesse pessoal, na vantagem, na eficácia, sem referência a valores humanos, como a dignidade, a solidariedade, a justiça, a democracia, o respeito à vida. É preciso a colaboração da escola para a reavaliação da formação ética, atingindo tanto as ações cotidianas quanto as formas de relação entre povos, etnias, grupos sociais, no sentido do reconhecimento das diferenças e das identidades culturais. Então ele traz nessa crise ética a necessidade de se ter valores, de continuar com os valores também dentro da escola. Você vê que os valores eles não são construídos somente dentro da escola, ele é uma continuação. Essas pessoas, elas tendem a ter os valores, elas precisam desses valores trazidos da família em todos os lugares que eles passam, né? Na rua, você sabe que a gente não tem a educação só na escola, você sabe que a educação da escola ela é formal. Então a educação ela passa por todos os setores e ela tem em todos os setores, nós aprendemos em todos os locais, nós aprendemos em todos os locais que nós estejamos, na igreja, na rua. Então esses valores, essa crise ética, nós não podemos perder, né? E a escola tem que continuar. Então, a escola é uma colaboradora da dignidade, para que possa desenvolver essa dignidade, essa solidariedade nos seus alunos. Mas mais embaixo nós trazemos a exclusão social, né, que é justamente as transformações que impulsionam muitas vezes essa exclusão social dentro da nossa própria sociedade, que são os avanços científicos, a tecnologia, os novos processos de produção, novas formas de conhecimento. Então, tudo isso, muitas vezes, aumenta a distância social. A economia entre incluídos e excluídos acaba tendo um distanciamento muito grande. Então, de acordo com essas informações recentes, né, nós entendemos que há necessidade de se ter uma mudança, mesmo que seja lentamente, mas que haja uma mudança no pensamento dessa organização, dessa instituição escolar. Há necessidade de mais formação, há necessidade de conhecimento para que nossa população possa poder realmente alcançar esses avanços científicos, a questão tecnológica. Você vê muita dificuldade, inclusive até mesmo nós passamos por isso muitas vezes, por não ter conhecimento de algo ou de alguma coisa, deixamos de fazer determinadas situações. Nós precisamos nos adequar. Então, esses aspectos mostram que a escola não pode mais ser considerada isoladamente de outros contextos, outras culturas, outras mediações. A escola contemporânea, ela precisa voltar-se para as novas realidades, ligar-se ao mundo econômico, político, cultural, mas precisa entender que a exclusão social é só, na realidade, uma limitação de grande parte dessa sociedade. Então, a escola, ela precisa ter um currículo centrado na formação geral, continuada dos sujeitos, que esses sujeitos sejam preparados para ser críticos, reflexivos, autônomos, para uma sociedade que seja realmente de informação, que seja realmente de formação para um cidadão crítico, participativo na formação ética. Então, o que a gente deseja para essa escola? E é isso que o texto traz. Que essa escola possa se organizar para que possa realmente criar e desenvolver um cidadão crítico, participativo, que tenha valores culturais, que tenha uma formação ética. Então, o trecho do próprio Libani, ele traz isso, essas informações. Então, a escola necessita, aí mais embaixo nós temos um outro tópico que fala a escola necessária para os novos tempos. Então, qual é a escola necessária para os novos tempos? Então, é uma escola que realmente possa fazer frente a essa realidade, que possa ter uma formação cultural, que possa desenvolver nesse aluno, que possibilite nesse aluno desenvolver a cultura, como nós já falamos, a inclusão realmente desse cidadão na economia, na política, na cultura pedagógica, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, não é necessário que a gente se especialize, mas é necessário que a gente tenha uma noção de todas essas áreas. Então, mesmo considerando a imensa oferta de meios de comunicação social extra-escola,
né? Muitas vezes ainda há lugar para a escola na sociedade tecnológica e da informação. Ela cumpre funções que não são providas por nenhuma outra instância. Então, a escola é fundamental, a escola é necessária e ela precisa se adequar a todo esse processo. Então, na escola, pelos conhecimentos e pelo desenvolvimento das competências cognitivas, é possível analisar e criticar a informação. Os alunos vão aprendendo a buscar a informação. Então, é preciso fazer com que esses alunos possam buscar, fazer com que eles possam construir, verificar, analisar essas informações na TV, no rádio, no jornal, no livro didático, nos vídeos, no computador, no próprio celular. Você vê hoje que a estrutura de comunicação cada vez cresce. Então, a escola precisa articular a sua capacidade de reconhecer e interpretar informações necessárias, considerando que o aluno sujeito do seu próprio conhecimento. Então, o aluno ele pode construir a partir de tudo que ele está pesquisando, a partir do que ele está vivenciando, né? Vivenciar, aprender e vivenciar pesquisando. Então, é uma maneira de se posicionar. Então, ele mais embaixo do texto, ele fala sobre os objetivos. Então, qual é o objetivo realmente dessa escola? Então, o objetivo dessa escola, ele traz dois momentos. Promover o desenvolvimento de capacidade cognitiva, operacionais, sociais do aluno, em todas as formas. Desenvolver o aluno como um todo, em todas as suas habilidades, nos processos mentais, estratégicos, de aprendizagem, tá certo? Desenvolver a competência de fazer com que o aluno possa pensar, o pensamento crítico por meio de conteúdos escolares. É preciso fazer com que esse aluno possa pensar, é preciso fazer com que esse aluno possa construir seu próprio pensamento. E a outra situação é promover condições para o fortalecimento da subjetividade, da identidade cultural desses alunos, incluindo o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da imaginação, possibilitando com que o aluno possa construir, possa criar, possa imaginar através de condições, de método, de meio que a escola possa promover. O outro é preparar para o trabalho, né? Você sabe que todas as vezes quando nós falamos de qual é a função da escola, então, além de desenvolver um aluno crítico, preparar para o trabalho e formar o cidadão, esse cidadão realmente crítico, reflexivo, autônomo para o mercado de trabalho. Desenvolver a formação para valores éticos. Então, além de tudo isso, desenvolver a formação desses valores, né? A formação de qualidades morais, traços de caráter, atitude, convicções. Você vê que tudo isso não acontece somente na escola, é preciso ter os antecedentes familiares, é preciso que ele desenvolva também esses valores na família, tá? Então, mas o texto do Libânio, sobre a organização, ele traz também a ampliação, né, dos objetivos da escola. Quer dizer, a gente viu que há todos os objetivos, transformar o aluno em crítico, reflexivo, que ele possa se posicionar, que ele possa ter valores éticos, culturais, morais, mas a gente pode ampliar essas funções. Então, ele traz no texto que é necessário que a escola interaja, articule com as práticas sociais, né? Destacando alguns movimentos sociais. É preciso que a escola esteja presente juntamente com a sociedade, trazendo os elementos que façam com que a sociedade também possa participar dessa sociedade. Embora, ele até coloca aqui, embora continue existindo os partidos tradicionais e vigorem ainda as formas de representação política típicas da democracia e da representação sindical, outras formas de ação política estão surgindo, como os movimentos feministas, ecológicos, pacifistas. Então, a gente pode perceber que surgem os movimentos sociais, as organizações que lutam por determinadas situações específicas para a maioria da população, lutam pelos seus direitos. Então, luta pela educação para a igualdade entre os sexos, né? Então, é preciso a gente entender que a escola, ela precisa dar oportunidade de igualdade para homens e mulheres, né? O respeito dos gêneros, é preciso o respeito das diferenças, o respeito
pelo aluno, pela pessoa, independente de raça, de sexo, de gênero, de respeito pelas diferenças. Traz também a questão da necessidade de se desenvolver a educação ambiental. A sociedade ela precisa entender que hoje o ambiente, a natureza, é onde nós vivemos e nós precisamos cuidar. Isso é fundamental que a gente possa desenvolver essa consciência dentro da escola. Traz também a questão, outras questões que são levantadas a fazer com que o aluno possa refletir, né? Tanto crianças, jovens, alunos, quando a gente fala de mudanças, e esse texto ele é bem claro quando ele fala da mudança de toda a organização institucional. Então é necessário a gente também entender outra característica que ele traz de mudança, que é a educação intercultural. A ideia da educação intercultural que possa trazer a cultura e dar valor a essa cultura. A presença da diversidade humana na sociedade é necessária para que se possa se dar valor. Não se dá valor muitas vezes ao que não se conhece, é preciso apresentar essa cultura, é preciso dar valor, é preciso reconhecer essa cultura. Então, o objetivo da educação intercultural não significa reduzir o currículo aos interesses dos vários grupos culturais que frequentam a escola. Então, é necessário a gente entender que é preciso a gente ter essa cultura bem clara dentro da escola e dar valor. Um país desenvolvido tem como prioridade básica a educação. Eu falo muito isso na sala de aula e digo também, complementando, não só a educação, mas também dar valor à sua cultura, dar valor à sua sociedade, construir pessoas que possam dar valor a essa cultura, se posicionar mediante a sociedade para trazer a igualdade social para todos. Então, gente, é isso. Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a gente poder entender esse texto do Libânio e aguardo vocês logo mais, tá bom? Então, tchau e até daqui a pouco.